Hoje, a tribuna do Senado, para repercutir o grito da 18ª Marcha dos Prefeitos, que ainda ecoa, e os 5.570 municípios brasileiros que aguardam pelo antídoto que porá fim ao mal do subfinanciamento dos programas federais. Delegado pela União, prefeituras de todo o Brasil encontram-se em estado bastante preocupante, muito por conta do desequilíbrio entre os repasses do governo federal para a execução dos cerca de 350 programas e o custo efetivo destas ações aos cofres municipais. Aliado à crise econômica imposta pelo governo do PT, o repasse muito aquém do real valor dos programas federais é causa direta da situação nada favorável ao desenvolvimento dos nossos municípios e da melhoria no atendimento dos serviços básicos à sociedade. Lembro que a sociedade, ainda nas manifestações de 2013, clamava por uma educação, saúde e segurança de qualidade. Contudo, como as prefeituras conseguirão tal feito se a fonte de recursos vem se tornando cada vez mais escassa? O mesmo problema, verificado em nível municipal, também incomoda e provoca sérios danos às gestões estaduais. Matéria publicada na Folha de São Paulo de ontem revela que os investimentos estaduais reduziram cerca de 50% neste ano. De acordo com o levantamento realizado pelo jornal, o volume de investimento nos 26 estados e no Distrito Federal caiu 11,3 bilhões de reais nos 4 primeiros meses de 2014. Caiu de 11,3 bilhões de reais nos 4 primeiros meses de 2014 para 6,2 bilhões no mesmo período de 2015, uma queda de 46%, senadora Thaíde. O investimento dos 4 primeiros meses desse ano, dos estados, dos 26 estados e do Distrito Federal, foi metade do que foi investido no mesmo período em 2013. Felizmente, o Pará, por conta da gestão do governador Simão Jatene, é um ponto fora da curva e sinaliza aumento no volume de investimentos em obras. Em 2014, com 491,7 milhões, o estado paraense figurava entre o quinto com o maior volume de investimento. Neste ano, os 532 milhões de reais representam um crescimento de 8,2% e impulsionaram o Pará ao terceiro no ranking dos maiores investidores em obras públicas. Isso referido sempre ao período de janeiro a maio. Sobre as obras no Pará, gostaria inclusive de ratificar uma situação que foi provocada ou por desconhecimento ou por má-fé daqueles que se incomodam com o bom momento por qual passa o Pará. Diferentemente do que políticos da oposição propagaram em suas redes sociais, o governo do Pará solicitou o processo de cessão da BR-316 ao Ministério do Transporte. O objetivo do governador é realizar melhorias na via que possibilite transformá-la em avenida, retomando a trafegabilidade da rodovia. Não procede a inverdade que a oposição tentou vender como sendo verdade de que a solicitação do governador do estado ao Ministério seria para privatizar a via, cobrando pedágio daqueles que por lá trafegam. A obra do governo do estado do Pará só tem a somar ao desenvolvimento local sem onerar os paraenses. Eu me refiro ao início da BR-316, que tem o seu marco zero no entroncamento
e que esse marco zero será transferido para a altura de Benevides. E o governo do Estado, com recursos da JAICA já conseguidos, vai implantar o BRT. E para implantar o BRT na primeira etapa, de Marituba até entroncamento, onde fará ligação com o BRT que o prefeito Zenaldo Coutinho implanta do entroncamento até São Brás e de Quaraci até o entroncamento, que vai, com certeza absoluta, dar melhor condição para que a mobilização dos paraenses se torne mais confortável e mais rápida. Mas me referi à BR-316. Esta avenida, esta BR, entre entroncamento e Marituba, ela será objeto de transformação pelo governador Simão Jatene. Terá o seu BRT no centro e 3 pistas de rolamento, fora o acostamento e as calçadas, ou seja, o que era uma BR vai se transformar numa grande avenida. E foi para isso que o governador pediu a cessão do Ministério do Transporte, leia-se DENIT, porque é uma rodovia federal e só pode ter ação sobre essa rodovia com autorização do Ministério do Transporte. A situação ficou um pouco mais confortável do Pará frente aos demais estados, mostra que uma boa gestão, séria e comprometida, é capaz de superar os efeitos da crise econômica e impulsionar a economia, tornando-a mais dinâmica e blindada aos efeitos nocivos das tropeçadas, das pedaladas e das passadas erradas do governo Dilma. Apesar de destacar a situação do governo do Pará, as 144 prefeituras municipais do meu estado vivem momentos muito difíceis. As sucessivas decisões equivocadas do governo Dilma na condução das políticas sociais e econômicas do Brasil impactam diretamente na saúde financeira dos municípios. Sabe-se que grande parte das nossas prefeituras depende do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Porém, com a desaceleração econômica que estamos enfrentando, a tendência da transferência aos municípios é de queda vertiginosa. Não só pela desaceleração econômica, senador José Medeiros, mas também pelo incentivo que o governo federal dá a setores da indústria brasileira, incentivos necessários, mas que praticamente metade desses incentivos é feito com os recursos dos estados, do FPE e do FPM. Tenho projeto de lei que define que os benefícios dados pelo governo federal para incentivar o setor industrial com redução de IPI, que seja feito só com a parte que cabe à União e que a parte que cabe aos estados e municípios seja repassada integralmente sem o abatimento desses incentivos. Enquanto este governo continuar sentado sobre os 66,92% do bolo tributário, repassando apenas 26,44% aos estados e 6,64% aos municípios, dificilmente essa situação irá se resolver. Estes dados são da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, a respeito da partilha do bolo tributário, nos mostra a urgência para a promoção de uma discussão séria e profunda sobre o tema. Não é possível que um governo se beneficie desse desequilíbrio, se utilizando de grande parte do bolo tributário para manter a pesada máquina pública, que nos custa 424 bilhões de reais anuais, e fazer propaganda dos programas que, na verdade, quem executa
Quem executa administrativa e financeiramente são as prefeituras. Um exemplo desta situação altamente desconfortável às gestões municipais e que acaba sendo emblemática em todo o Brasil, está provocando sérios problemas em meu estado, o Pará. O Programa Saúde da Família, criado em 1994 e que tem seus recursos transferidos aos municípios na modalidade fundo a fundo, não considerou os avanços inflacionários. As prefeituras que se encaixam na modalidade 1 do programa, isso quer dizer, aquelas com IDH igual ou inferior a 0,7 e população de até 50 mil habitantes nos estados da Amazônia Legal e de até 30 mil nos demais estados do país, pelos cálculos do IPCA, deveriam receber R$ 13.177,64 para custear a equipe média da unidade da saúde. Já concluo, senhor presidente. Para custear a equipe média da unidade de saúde da família. Contudo, o repasse verificado pelo levantamento da Confederação Nacional dos Municípios indica que esse valor permanece os mesmos R$ 10.694, implicando numa defasagem de 23,2% do programa. Assim como a saúde da família, todos os outros programas do governo federal oneram os orçamentos dos municípios por não receberem os recursos financeiros suficientes para a manutenção dessas ações. Isso faz com que o município, enquanto ente autônomo da federação, fique pressionado em suas contas. Os programas federais aumentam as atribuições das prefeituras sem dar a elas as condições financeiras para tal. Na maioria das vezes, isso inviabiliza a prefeitura, que fica sem ter onde tirar o recurso para bancar a diferença desses programas. É por isso que, desde já, manifesto meu apoio aos prefeitos que estarão amanhã aqui no Senado, com o objetivo de retomar as discussões a respeito da redivisão dos tributos nacionais. A todos os prefeitos de todos os municípios do Brasil, e em especial aos prefeitos dos 144 municípios do meu estado do Pará. Nessa direção, apresentamos a PEC 12/2013 para alterar o artigo 159 da Constituição, incluindo o produto da arrecadação das contribuições sociais no bolo partilhado com estados e municípios. O Pacto Federativo Brasileiro é desigual e centralizador, chegando a 37,32% do PIB, nossa carga tributária bruta brasileira é uma das maiores do mundo, o que, a princípio, poderia beneficiar os entes federados. No entanto, a extrema centralização na União, que fica com 66,92%, repassando apenas 6,64%, conforme a CNM divulga, aos municípios, 6,164%. Aos municípios, penaliza os serviços oferecidos na ponta à população. Presidente, senador José Medeiros, encerrando, eu quero dizer aos ouvintes da Rádio Senado e aos telespectadores da TV Senado, estive no final da semana passada em o encontro do Parlatino, que se realizou sexta e sábado em Havana, em Cuba. Sabe, Vossas Excelências, senador José Medeiros, senadora Vanessa Graziotin, quais as duas maiores receitas de Cuba? Vou dizer, também fiquei surpreso. A primeira, o programa Mais Médicos. E a segunda, o turismo. O turismo é lógico, mas Cuba ter como a sua primeira receita o programa Mais Médicos é porque todos os médicos cubanos que estão em vários países
esses países mandam para Cuba, via OPAS, 70% do que seria pago aos médicos para cá. Senador. Com muita honra, senador Otto. Vossa Excelência esteve em Cuba, né? Cuba está exportando médicos. Verdade. E na Copa nós recebemos um monte de vírus aí de outros países, né? Exportar médico. Eu sou a favor dos mais médicos, né? Eu também. Mas no meu estado tem sido a solução. Inclusive o prefeito da capital, do estado da Bahia, o prefeito do DEM lá, o Antônio Carlos Magalhães Neto, numa reunião comigo, disse que na periferia de Salvador os médicos cubanos são mais bem recebidos que os artistas do Axé Music lá, porque estão salvando vidas. Ele falou pessoalmente comigo. E quando chegaram lá, ninguém ia para a periferia, com medo da violência. Eles chegaram, se integraram e fizeram um outro trabalho. Na minha opinião, esse é um programa vitorioso que deve dar seguimento. O único reparo que eu faço é que eu fui secretário de Saúde do Estado. Fui secretário. Nisso era Adib Jatene. E quando eu vim aqui em Brasília, o Ministério da Saúde só tinha um prédio, um edifício só, o Ministério da Saúde tem 5. Ou seja, aumentaram 4 vezes a estrutura organizacional do Ministério. E, com isso, aumentaram também os funcionários públicos e a folha cresce e, com os ministérios todos, fica quase que impagável. Por isso, atividade fim, o governo federal perdeu a capacidade de investimento. Tanto perdeu o governo federal, como os estados e o município, pior ainda. Mas a Folha de São Paulo, no domingo, se eu não me engano, trouxe a relação do quadrimestre agora de 2015 dos estados que fizeram investimentos. Isso. Nenhum estado teve capacidade de investir com aquilo que arrecada, a não ser o estado da Bahia, que investiu 45% a mais do que em 2014. Sabe por quê? O governador Rui Costa, que é do Partido dos Trabalhadores, ele extinguiu 6 secretarias, muitas autarquias e diminuiu quase que 3 mil carros de confiança. Então, sobrou dinheiro. É um exemplo a ser seguido, certo? O governo federal aqui aumentou demais, ampliou demais e precisa secar autarquias, conselhos. Esse conselho mesmo da CAF, que nós estamos fazendo a CPI, é uma vergonha. 116 conselheiros, tanto os do Estado como os indicados pelas confederações, todos foram para lá por interesse, para jogo de interesse, e a Polícia Federal mostrou a corrupção ativa. Uma das coisas que deveria acontecer, já que não quer acabar o Ministério, vamos acabar com esses conselhos, com autarquia, fazer uma secagem para sobrar dinheiro para fazer investimento nas estradas, na área de saúde, na revitalização do Rio São Francisco, como eu hoje, Vossa Excelência estava presente. Fizemos lá na Comissão de Ambiente e fizemos uma sabatina lá com o doutor Ney Maranhão, que vai ser diretor da Agência Nacional de Águas, por sinal fez uma belíssima exposição. Então, na minha opinião, o Pacto Federativo significa menos Brasília em estrutura organizacional e funcionários públicos e mais estados, menos Brasília e mais municípios, porque tudo o que está sendo feito na ação social é feito pelos municípios. O Congresso Nacional aqui, e tem culpa também o Congresso Nacional, criou 12 programas especiais, por municípios cumprirem. Não mandou o recurso que era necessário. Uma UPA se constrói por R$1.300.000, mas funcionar custa 600 mil por mês. Quem quer bancar? O município não tem condições de bancar. Pró-jovem, pró-idoso, Conselho Tutelar, PET, CRAS, CAPS, são 12 programas especiais e programas de saúde da família dos municípios. O governo não destinou os recursos. Todos os municípios estão numa situação pré-falimentar. O ano que vem é a eleição municipal e lá na Bahia eu estou tendo dificuldade em alguns municípios de induzir, dizer, olha, vamos encarar isso aí, porque os prefeitos, às vezes, não querem nem a reeleição, muito menos, alguns dos meus amigos não querem a reeleição, e outros não querem ser candidato por falta de recursos, porque centralizou tudo em Brasília. Brasília
hoje, pelo poder centralizado que tem, e que foi dado pelo Congresso aqui e pela Constituição de 88, virou Roma, no auge do Império Romano, que tudo se decidia em Roma. Tanto naquela época se dizia, Roma locuta, causa finita. Roma falou, a causa se encerrou. Brasília falou, ninguém fala mais no Brasil, e isso vai levar o país para a bancarrota, para a dificuldade, para o caos social, se não houver um pacto federativo para descentralizar os recursos para a ponta de quem executa lá. Essa é o senador que chegou pela primeira vez aqui, mas vejo isso com muita clareza, até de forma muito triste, porque não estou vendo nenhuma ação que o Congresso ou o governo federal se disponha a abrir mão de poder para fazer o pacto federativo. Senador José Medeiros, abusando de Vossa Excelência, eu pediria 2 minutos para poder responder ao brilhante a parte do senador Otto Alencar, que enriquece. Estou vendo o plenário vazio, ele ia sair da tribuna, poderia cair a sessão, eu tomei essa iniciativa. Primeiro, para colocar e expor aqui com clareza o que eu penso dos mais médicos do Pacto Federativo. Segundo, nós estamos aqui num vazio total. A parte de Vossa Excelência, senador Otto Alencar, é da maior importância e vai enriquecer o meu pronunciamento. Nós também somos favoráveis ao Nós somos favoráveis ao programa Mais Médico. Nós apenas divergimos do governo por não terem os médicos cubanos que vieram para cá ou de outros países não terem feito revalida, que é exigido pelo MEC para que ele possa exercer a profissão de médico. Essa é a única discordância. E a outra, eu diria a única não, são duas. E a outra é que R$7.000 dos 10 mil reais, 10 mil e alguns 200 e poucos reais, que o governo federal transfere para o município por unidade de saúde da família, eu não sabia. Ele retira R$7.000, só manda a diferença, 3 mil e pouco, e esses R$7.000 são os R$7.000 enviados através da OPAS para Cuba. Ou seja, quem está pagando os mais médicos não é o governo federal, são as prefeituras. E amanhã haverá aqui no Senado Federal um encontro do presidente Renan Calheiros e do presidente Eduardo Cunha com os prefeitos, assim como eles fizeram com os governadores, farão com os prefeitos amanhã aqui no Senado Federal. É o momento de nós, ao ouvirmos as reivindicações dos prefeitos, possamos trabalhar no sentido que é mais lógico. O que a prefeitura pode fazer, o Estado não deve fazer. O que o Estado pode fazer, a União não deve fazer. O que a iniciativa privada pode fazer, o setor público não deve fazer. Se essa regra for feita de forma completa, tenho absoluta certeza que nós vamos melhorar muito as condições de atendimento de todos os brasileiros. Muito obrigado, presidente José Medeiros.